e o Japão também, que é uma potência econômica e bélica da Ásia. Então o imperialismo influi demais, é o primeiro grande evento histórico. Você tem que estudar porque vai gerar choque entre as grandes potências mundiais. A galera entra na Ásia, entra na África e começa a dividir entre si. Galera, se liga, o que é que vai rolar? Então, guerras. Qual é a guerra que vai rolar por conta do tal do imperialismo? Dessa gana imperialista por recursos naturais, por mão de obra barata, por matéria-prima. Vai gerar a Grande Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra entre entente versus aliados. Estou falando da Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro contra, por exemplo, Inglaterra, França, a Rússia vai para os próprios Estados Unidos, que vai entrar na guerra. Então eu estou falando de um grande conflito mundial que ocorreu por conta do imperialismo, desse choque, dessa tensão que ocorreu entre as nações imperialistas. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, beleza? São 4 anos de guerra. A pergunta que tem que ser feita, véi, como é que impactou essa fuleiragem toda aqui no Brasil? Vai impactar porque, por exemplo, o Brasil aí já está vivendo a sua república. Lembra? O Brasil divide-se em 3 fases: colônia, império, república. Colônia de 1500 a 1822, quando o Dom Pedro proclamou a independência. Independência ou morte, aquela grande farsa. Depois nós temos o período imperial do Brasil. Aí você tem no Brasil Império 3 ciclos. O primeiro reinado com Dom Pedro I, depois ele volta para Portugal, fica aqui o filho dele, criança ainda, como regente, príncipe regente. Aí nós temos o período regencial e a terceira fase do Brasil Império, que é justamente o segundo reinado, quando esse pivete, essa criança completa 14 anos, dá o golpe da maioridade e toma o poder, e aí nós temos o segundo reinado com Dom Pedro II. É muita informação? Pois tome informação e vamos para cima do Enem. Fica comigo que é dica importante. Eu não posso passar pela Primeira Guerra, ficar falando aqui entre entente e aliados. A morte do Francisco Ferdinando foi o que gerou a Primeira Guerra Mundial. Não, esquece essas informações de decoreba de professor que não entende o Enem. Vem comigo que você vai se dar bem. Primeira Guerra impacta então no Brasil como? Galera, o Brasil vendia muito café. Basicamente a nossa economia era agrária e a partir da exportação do café. Essa elite brasileira vai deixar de vender café para os países europeus que estão em guerra. Então vai quebrar a economia do Brasil. Só para dar um exemplo, o que vai possibilitar que mais na frente nós tenhamos, por exemplo, um golpe que suba ao poder Getúlio Vargas. Aí nós saímos da República Velha para a República Nova. Isso mesmo, a história do Brasil é dividida em 3 fases: colônia, império, república. A colônia você tem 2 períodos, período pré-colonial e o período colonial. O império você tem 3, que eu já falei: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. E a república nós temos 2: a República Velha, que era as oligarquias no poder, lembrar da política do café com leite, lembrar do voto de cabresto, do coronelismo, e a tal da República Nova, iniciada com Vargas em 1930. Tem uma aula aqui, Era Vargas. Meu filho, você vai aprender tudo sobre o personagem que mais cai na prova do Enem. Vai essa dica para você também, porque aqui é floreamento de dicas. É o tempo todo eu dando dica. Vai anotando as dicas para estudar depois, ou vai aqui maratonar as aulas. Mas você não vai sair dessa aula aqui sem ter todas as dicas possíveis e conectar as informações. Aqui não é para decorar esta merdinha que eu tô apresentando aqui, não. Não quero que você decore isso, não. Quero que você entenda. Choque entre nações imperialistas que estão avançando sobre a Ásia e a África gera grande guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial entre entente e aliados. Isso impacta, por exemplo, na economia, na cultura, na política brasileira. Depois você vê isso, não dá tempo de explicar tudo aqui, viu? Já tô dando dica até demais, correndo o risco de atrapalhar o entendimento de alguns. Quem não estiver entendendo até então, calma. Calma, só passeia comigo, porque vai ficar tudo aí, você vai acertar questões. Porque quando você olhar para a questão do Enem, quando você vê-la, você vai abrir um sorriso, vai dizer: o professor Hugo é foda, tô bem preparado, e vai conseguir acertar a questão depois dessa aula. Então, Grande Guerra Mundial. Acaba a guerra com a galera dos aliados sendo derrotados. Então aí você teve a Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, você teve a vitória da Tríplice Entente. Galera, quem perde a guerra quer o quê? Quer uma revanche. Então quem é que aparece nesse cenário nos países derrotados, subindo ao poder para querer um
revanchismo, querer revanche pela guerra perdida. Adolf Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Então nós teremos, por conta da Primeira Guerra, também a Segunda Grande Guerra Mundial, que será um conflito ainda mais profundo, ainda mais nocivo à humanidade, ainda mais cruel, com os regimes totalitários subindo ao poder em alguns países europeus, como é o caso de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Aí você tem o franquismo, o salazarismo, o nazismo e o fascismo, beleza? Tem aula aqui também só sobre regimes totalitários, não deixa de assistir não. Volta comigo, não sai daqui não. Continua comigo. Segunda Grande Guerra Mundial ocorre por conta só, professor, do revanchismo? Claro que não. Você precisa entender, por exemplo, o contexto político. Galera, tem aulas minhas aqui sobre política na Idade Antiga, política na Idade Média, na moderna e na contemporânea. O que os filósofos pensaram em cada período desses. Se você não quer assistir tudo ou não tem tempo, assiste pelo menos da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Porque na Idade Moderna você vai ver caras como Rousseau, John Locke, Hobbes. Esses caras sempre estão na prova. Ou Maquiavel. Maquiavel nunca deixou de cair na prova do Enem. Eu acho que o cara da história mundial que mais caiu como personagem histórico na prova do Enem. Esses caras estão revolucionando em suas épocas. Então assiste Idade Moderna para entender como o mundo contemporâneo foi constituído. Por quê? Porque, por exemplo, o mundo contemporâneo no modo de produção capitalista, a gente vê já as principais características. Agora eu só quero que vocês saibam esses eventos históricos. As características a gente vai daqui a pouco. Então, na Idade Contemporânea, nós temos o capitalismo. Esse capitalismo você tem o liberalismo político e o liberalismo econômico. Aí personagens como Adam Smith, John Locke são importantíssimos. Por que, professor, você está falando sobre isso? Porque o liberalismo vai entrar em crise. Tem aula aqui, crise do liberalismo. Se você estava perreado, pô, não estou entendendo, calma, depois você assiste essa aula, que é o Entre Guerras. Agora você vai entender o que eu estou falando. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esse espaçamento de tempo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, vamos botar na data? A Primeira Guerra vai de 14 a 18. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939, ou seja, de 39 a 45. Beleza? Então, de 1918 a 1939, nós temos o período entre guerras, que tem duas características extremamente importantes que estão aqui. Estou falando da crise de 1929 e dos regimes totalitários. Então, sim, depois da Primeira Guerra Mundial, nós teremos uma grande crise econômica que vai abalar o mundo. Ora, se essa crise aconteceu e abalou o mundo, o que é que vai rolar, professor? Vai rolar que cada país vai reagir de uma forma. Quem está no poder político no mundo? A burguesia. A burguesia nacionalista, a burguesia de cada país vai agir diferente. Por exemplo, essa galera vai ficar com muito medo do avanço do socialismo. Epa, Hugo, agora endoidou de vez. Tu tá falando de socialismo, bicho? Sim. Lembra que eu falei das revoluções socialistas? Olha ela lá no tópico 6. As revoluções socialistas são 3. Revolução russa, chinesa e cubana. Falo já delas, vai com calma. Por que você tá antecipando, tá endoidando tudo? Tá não. Aos poucos você vai compreender e vai se adaptar a estudar conectando os fatos. Eu tô falando já das revoluções socialistas, que é durante a Primeira Guerra, que vai de 1914 a 1918, em 1917 a Rússia vai fazer revolução, conhecida como Revolução Russa. Durante a guerra, a Rússia faz uma grande revolução e institui em seu país o socialismo, seguindo as ideias de Karl Marx e Engels. Tem aula aqui só sobre o poder político em Karl Marx e Engels. O grande líder revolucionário Lenin, depois Trotsky e Stalin. Stalin manda matar Trotsky e sobe ao poder. Hugo, muita informação. Ô bebê, quer estudar pro Enem? É isso, brother. É isso, filhinha. Então vem comigo. Assiste de novo se precisar essa aula, mas vamos conectar fatos. Era muito fácil eu chegar aqui, falar rapidinho sobre esses tópicos e você sair com a sensação de que estava sabendo de tudo. Chegar lá no Enem e se lasca. Você não vai se lascar, como a gente fala aqui no Nordeste, porque eu estou preparando vocês. Então preste atenção. Essa Segunda Guerra Mundial vai acontecer justamente depois dessa grande crise econômica. Galera, os trabalhadores estão fodidos no mundo, estão lascados por causa da crise econômica. Se tem crise econômica, abala a burguesia, mas quem sofre mais são os trabalhadores, a classe trabalhadora. Esses trabalhadores vão fazer revolução, vão querer fazer revolução. E para conter esse ímpeto revolucionário dos trabalhadores, da classe trabalhadora, alguns países responderam
responderam a isso, como por exemplo, com a Alemanha e a Itália, com regimes totalitários, colocando autoritários no poder. Os Estados Unidos vai sair de outra forma, vai fazer o New Deal, por exemplo, vai fazer um neoliberalismo, um novo liberalismo. Isso vocês veem lá na aula de política. Confere lá se ficou em dúvida. O que eu quero que vocês entendam é, galera, teve uma guerra mundial, o mundo já não está bem. Depois uma grande crise econômica, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, que já era a maior economia do mundo. Avisei a você, quer entender como os Estados Unidos se tornou a primeira potência do mundo? Vai lá na aula, tem aula aqui só sobre isso, vou deixar o link aqui. Então, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, quebra, o mundo todo, que já não estava bem das pernas por causa da guerra mundial, vai ficar muito pior, economicamente falando. E aí os trabalhadores lascados nesse cenário vão olhar para onde? Vão olhar justamente para onde teve uma grande revolução que mudou as coisas, como na Rússia, e vão querer usar o exemplo russo e também fazer revolução. Isso vai acontecer, por exemplo, na China, vai acontecer em Cuba, e diversos países também tentaram fazer revoluções socialistas. Mas, para conter esse avanço dos socialistas, sobe os regimes totalitários ao poder, como Hitler e Mussolini. Então vejam, o Hitler não é resultado só da Primeira Guerra, mas ele é resultado também da crise de 1929, ele é resultado também da Revolução Russa, que aconteceu lá em 17, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Então esse conjunto de fatores levaram países como a Alemanha a cometer, por exemplo, aquele genocídio contra os judeus que nós chamamos de Holocausto. Isso tudo na Segunda Guerra Mundial. A gente nem chegou na Guerra Fria ainda. Pois bem, a Segunda Guerra foi um evento marcado pela busca da revanche da Alemanha, por tentar conter o avanço do socialismo a partir da crise de 1929. Foi uma tentativa da burguesia conseguir se manter no poder nesses países, por causa desse fervor dos trabalhadores. Tudo isso nós já sabemos agora. Agora iremos discutir a Segunda Guerra, que foi uma guerra entre os aliados versus o eixo. Cuidado, galera, mas muito cuidado. Olha se eu posso dar essa aula rápido de qualquer jeito, cheio de tópicozinhos, e não te falar sobre isso que eu vou dizer agora. Vem comigo, preste atenção. Cuidado, muito aluno erra a questão de Primeira e Segunda Guerra porque confunde os aliados. Lembra da Primeira Guerra? Nós tivemos Entente versus aliados, Tríplice Entente versus Tríplice Aliança, que também era chamado de aliados, ou podem ser. Agora, na Segunda Guerra, nós temos de novo a palavrinha aliados, que é muito confundida com a Tríplice Aliança, junto com a galera do eixo. Não confunde a galera que lutou a Segunda Guerra com a galera da Primeira Guerra, embora os países sejam parecidos. Aliados da Segunda Guerra, esse grupo aqui, que tem França, Inglaterra, Estados Unidos, que vai entrar no final da guerra, e a Rússia, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque já tinha feito a Revolução Russa. Então aqui eu tenho França, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, contra o eixo. Esse aliados aqui é bem diferente da Tríplice Aliança da Primeira Guerra, beleza? A Tríplice Aliança da Primeira Guerra se parece mais com essa galera do eixo da Segunda Guerra. Quem é, professor? O eixo? Eixo Tóquio, Berlim e Roma. Estou falando de países como Japão, Alemanha e Itália. Eixo Tóquio, Berlim, Roma. Então percebam, nós temos uma grande guerra dos países ditos democráticos, seja a tal da democracia burguesa, dos países como Estados Unidos, Inglaterra e França, ou seja a tal da democracia do proletariado, dos trabalhadores, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os socialistas. Isso mesmo, filhinho e filhinha, os socialistas se juntaram com os capitalistas. Daqui a pouco eles vão quebrar o pau na Guerra Fria, mas eles se juntaram para botar para lascar com a galera do eixo, para botar para lascar com os regimes totalitários. E que bom que fizeram isso, senão o mundo seria diferente sob o poder de um Hitler da vida, digamos. Então Hitler, Mussolini e o Japão foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Lembrar, por exemplo, que o Japão foi o último país a se render, precisou de 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, nas cidades, né? E se rendeu ao grupo dos aliados. Agora, esses aliados que venceram a guerra, preste atenção, vão se dividir em 2 grandes blocos. O bloco dos capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, sobre a liderança dos Estados Unidos, e o bloco socialista, sobre a liderança da Rússia, a tal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vão disputar a hegemonia mundial. E aí eu estou falando em diversos acontecimentos que vão pipocar pelo mundo. O homem foi à Lua? Sim. E como? Justamente porque cada um desses 2 blocos queria, por exemplo, dominar a tecnologia. Quem primeiro chegava à Lua. Quando falamos que é uma Guerra Fria, é que teve uma corrida armamentista. O mundo todo se armando, todo mundo querendo ter bomba atômica, porque os Estados Unidos já tinham mostrado a bomba atômica durante a Segunda Guerra, né?
metendo lá no Japão. Então cada um começa a correr atrás de armas, de se potencializar belicamente, ou seja, de ter o poder nuclear, mas não chegam a se enfrentar diretamente. Não vai ter um enfrentamento direto entre o bloco capitalista e socialista. Que bom, né? O Einstein, uma vez perguntado como é que seria a Terceira Guerra Mundial, ele disse: olha, a terceira eu não sei, mas a quarta eu sei. A quarta vai ser pedra e pau. Por que o Einstein disse isso? Porque se tivesse a terceira, ia destruir tudo. Porque eram potências nucleares que iriam lutar. Imagina, várias bombas atômicas sendo disparadas ao mesmo tempo, o mundo acabaria na tal da Terceira Guerra Mundial. Mas não rolou, só rolou a Guerra Fria. Não deixa de estudar. Por fim, vamos falar das revoluções socialistas. Ufa, tô cansando, mas preciso passar para vocês todos os eventos históricos, linkando fato a fato, não trazendo aqui meros tópicozinhos para você se iludir. Agora nós temos as revoluções socialistas. Eu deixei por último, mas lembre-se que a Rússia estourou a sua revolução lá em 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Mas eu deixei por último aqui porque as outras duas vieram depois. Nós tivemos em 1949 a Revolução Chinesa, sob a liderança de Mao Tse-tung, uma revolução que começa do campo até tomar os centros urbanos da China, que eram poucos na época, e a revolução aqui na América Latina, a Revolução Cubana, que costuma cair muito também no Enem, sob a liderança de Ernesto Che Guevara, um personagem que eu curto muito, e Fidel Castro. Se liga nesses dois, se liga nessa revolução. Por que eu tenho que estudar a Revolução Cubana? Filhinho, filhinha, por que você tem que estudar? Porque aqui na América tá rolando uma revolução socialista, e quem manda no bloco capitalista é os Estados Unidos, que tem poderio nas Américas. É lógico que ele não vai querer liberar que os socialistas cheguem aqui e tomem o poder nos países vizinhos. Eles vão financiar ditaduras que vão pipocar na América Latina para conter essas revoluções socialistas. Por exemplo, em 1964 nós teremos ditadura militar. Filho e filha, se liga, presta atenção. No governo conservador que tivemos de Bolsonaro, você não teve questões sobre ditadura militar, ou quase não teve. Agora que voltou o governo do PT, aqui eu não estou dando meu posicionamento político, eu estou dizendo que a política influencia sim nas questões do Enem, porque quem produz a prova é um órgão de governo, o INEP. Vai voltar a cair questões sobre ditadura militar, que nunca deixava de cair no Enem, e são reflexos, ou melhor, a ditadura é um reflexo, a militar do Brasil, da Guerra Fria, da Revolução Cubana que está acontecendo aqui. Então tá tudo interligado, fica ligado nisso. Quer uma coisa que você não se ligou? Em 1929 aconteceu o que no mundo? A crise econômica. A pergunta que eu disse que você tem que fazer, a pergunta ouro, qual é? Qual a relação da crise de 1929 com o Brasil? Se teve uma crise no mundo, o Brasil não está fora do mundo, impactou aqui. Como é que impactou o Brasil, professor Hugo? Em 1929 o mundo quebra, em 30 o Vargas toma o poder aqui no Brasil, através de um golpe de Estado junto com os tenentistas, liderados pelo então Carlos Prestes, que depois virou um comunista no Brasil, e há história no Brasil aí para explicar Prestes, ditadura militar, e eu não posso explicar agora, mas tem aula aqui sobre isso. Voltando, 1929 o mundo todo quebra, o Brasil quebra também. As elites brasileiras ficam quebradas economicamente, o que possibilita que Vargas tome o poder, instituindo a fase do Brasil que mais caiu na prova do Enem, Era Vargas. Assiste essa aula aqui no nosso canal e acerte qualquer questão sobre Era Vargas. Ok, beleza? Então se ligou no contexto histórico, nos eventos históricos? Se ligou, agora a gente pode passar para as grandes características da Idade Contemporânea. Eu vou passar mais rapidinho por elas, porque eu já expliquei os eventos históricos, mas você precisa continuar aqui para entender as características e o contexto histórico do que está rolando no mundo contemporâneo. Beleza? Então a primeira grande característica, por exemplo, do mundo contemporâneo é a consolidação do capitalismo como sistema econômico. Se eu tenho escravismo na Idade Antiga, feudalismo na Idade Média, na moderna mercantilismo, na Idade Contemporânea eu tenho capitalismo, e a resposta ao capitalismo que é o socialismo, que influencia nas três revoluções que eu já citei anteriormente. Então nós teremos a consolidação do modo de produção capitalista. No capitalismo manda quem tem o quê? Quem tem o capital. Feudalismo, na Idade Média, manda quem tem terras. Idade moderna, mercantilismo, manda quem tem ouro. Professor, e a Idade Antiga? Escravismo, manda quem tem o quê? Escravos. Na contemporânea, fase que nós estamos vivendo, manda quem tem o money, manda quem tem capital. Então, consolidação do capitalismo, desenvolvimento industrial, ascensão política e econômica da burguesia industrial, especialmente
América e na Europa. Essa burguesia toma o poder através das revoluções burguesas, que eu já falei anteriormente. E essas revoluções são impulsionadas por conta da Revolução Industrial, a passagem da manufatura para a maquinofatura. Estuda a Revolução Industrial, que cai em história, cai em sociologia, cai em geografia, mas ela vai estar na tua prova. Então percebam que eu estou tendo um avanço tecnológico com a subida do poder da burguesia e a consolidação do capitalismo. Tudo está junto. A humanidade está avançando tecnologicamente, o marco inicial disso é a Revolução Industrial. A burguesia está subindo ao poder através de um processo revolucionário com as revoluções burguesas e está se consolidando o capitalismo como modo de produção. Por fim, as revoluções socialistas que eu já citei anteriormente, e você já está ligado quais são as três: Revolução Russa, Revolução Cubana e Revolução Chinesa, que vão marcar essa contestação ao capitalismo. Beleza? Então ainda temos a consolidação dos regimes democráticos após meados do século XIX. Hugo, o que é que quer dizer isso? Galera, Idade Moderna, quem é que mandava? Os reis. Idade Média, voltando um pouquinho mais, a igreja. Já na Idade Contemporânea, a democracia vai se estabelecer e vai se consolidar. Então os países ocidentais, mais especificamente, vivem sobre regimes democráticos. Dica, viu? Essa democracia nasce lá na Grécia. Na Grécia é uma democracia não representativa e uma democracia indireta. Aqui é uma democracia representativa e indireta. Não entendi. Vai lá assistir essa aula, tem aula sobre isso aqui. Agora eu estou falando que houve a consolidação da democracia. Essa democracia que surge na Grécia foi difundida durante a Idade Moderna com os iluministas e se consolida na Idade Contemporânea. E aí nós temos o tal do imperialismo ou neocolonialismo. Já falamos disso anteriormente. Já explicamos o imperialismo e o neocolonialismo, um novo colonialismo, diferenciando, por exemplo, do colonialismo que ocorreu lá no século XVI. O que é o imperialismo ou neocolonialismo? É a disputa de territórios, mercados, consumidores e fontes de matérias-primas pelas potências europeias, que disputaram entre si a Ásia e a África e acabaram gerando uma grande guerra mundial. Por fim, característica ainda da Idade Contemporânea é o despontamento no século XX dos Estados Unidos como grande potência mundial. Se você não sabe como os Estados Unidos se tornou grande potência, vai na minha aula aqui, faz essa pergunta no Google e coloca Hugo Brandão. Você vai assistir essa aula e vai se ligar como a partir da Primeira e da Segunda Guerra os Estados Unidos tornaram-se a maior potência bélica, econômica, política do mundo. E sobretudo é importante isso porque os Estados Unidos influenciam muito aqui no Brasil, até na nossa maneira de se vestir. Imagina quanto impacto tem os filmes de Hollywood na tua vida, na vida da tua mãe, do teu pai, enfim. Vamos lá com globalização da economia a partir de meados do século XX. Tem vídeo aqui só sobre globalização, que é um assunto mais cobrado em geografia. Só é você assistir esse vídeo e acertar qualquer questão que caia sobre globalização. Inclusive é um vídeo curto, não vou falar muito disso, mas basicamente quando a gente fala de globalização, a gente está falando na internacionalização do comércio, das informações. Estamos falando de um novo modelo, um fenômeno de integração cultural, social, política e cultural do espaço geográfico em nível mundial, em nível global. Nós estamos falando de interação entre povos, entre culturas. Mas assista a aula de globalização e não perde esse conteúdo, que eu te garanto que você acertará qualquer questão de globalização. Finalizando, amplo desenvolvimento tecnológico a partir de meados do século XX. Tivemos tecnologia iniciando lá na Revolução Industrial? Sim, mas no século XX vai explodir a tecnologia. Lembra, por exemplo, que esses telefones que nós usamos hoje, vou ser mais específico, os celulares, esses smartphones, iPhones, eles têm tecnologia superior à tecnologia que levou o homem à Lua. Então o avanço tecnológico se deu de forma muito acelerada. Isso é uma marca, uma característica própria da Idade Contemporânea. Beleza? Então, por fim, eu só quero convidar vocês a estarem assistindo também a nossa aula das principais características do pensamento filosófico na Idade Contemporânea, principal característica da filosofia contemporânea. Aqui são alguns tópicos só para vocês
saberem do que nós estamos falando. A gente está falando de filósofos como Nietzsche, como Karl Marx, como Foucault, Deleuze, Bauman, filósofos, sociólogos, pensadores que pensaram a idade contemporânea, que discutiram filosofia da linguagem como Wittgenstein, que retomaram a discussão sobre ética, sobre política. Enfim, todo ano esses caras estão caindo e são questões extremamente difíceis. Olha aí todos os temas, vou mostrar para vocês mais temas que a gente vai discutir, são ao todo 11 temas, é muita questão, muita característica da filosofia contemporânea, todo ano está caindo, então essa galera está caindo muito no Enem e é difícil porque escreveram muito, são conteúdos complexos, densos, mas que caem muito, então você está convidado a conferir essa aula sobre filosofia na idade contemporânea, as principais características.